Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos veem pelas redes sociais, mais um Bloco Saúde do Homem com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor. Professor, a gente acabou o carnaval aí por esses dias. Carnaval costuma durar mais uma semana. Tem lugar que ele ainda tem gente ainda comemorando, ainda tem pulando. Pós-carnaval, baile dos ossos, Isso etc. é ótimo. Mas é uma época, é um momento em que as pessoas se liberam mais, acabam tendo mais relações sexuais, acabam bebendo mais, enfim, é a festa do Baco, é a festa que tem muita orgia. E isso traz para o consultório muitas consequências. Veja, você já fez mais ou menos um spoiler, né? Na verdade, assim, aumenta bastante doença sexualmente transmissível. Então, a orientação de sempre estar protegido para ter relação sexual, urinar depois da relação sexual. A gente sempre dá essas orientações para as pessoas. Desidratação. O indivíduo, além de beber muito, que desidrata, dança, pula, e é numa época de calor. Então, não ingere água? Não ingere água, então tudo que pode acontecer, né? Concentração urinária, infecção de urina, pedra no rim. Então, todas as pessoas que têm esses problemas de pouca ingesta de água podem ter algum problema durante esse período. Então, a gente sempre fala, não deixe de se hidratar. Você acha que tomar cerveja hidrata? Tomar cerveja desidrata. Né? O costume de tomar um copo de água com um copo de vinho já está mais ou menos estabelecido, pelo menos para quem bebe vinho. Verdade. Agora, o indivíduo bebe cerveja, não sente a necessidade ou a sede para beber água. Tem que beber um copo de cerveja, acho que um vai copo de matar água. a sede com cerveja, né? Né? Ele vai aumentar muito o volume urinário, verdade. Mas pelo menos vai tentar repor um pouco do líquido que é eliminado na urina, sim, pelo efeito diurético do álcool. Né? E além disso, as questões aí jamais cuidado com a articulação, essas coisas todas, né? Pessoas que vão fazer atividade física muito aumentada e que não estão preparadas, né? Problemas articulares, cardiovasculares. Então, vai para a folia, vai com calma. O pessoal mais velho, assim como eu, com esses cabelos brancos, costumava dizer que na nossa época de juventude era muito comum você ouvir relatos, por exemplo, de gonorreia, e que parece que deu uma diminuída. Diminuiu mesmo, ou nesses períodos, esse tipo de doença, como a gonorreia ou outras infecções sexualmente transmissíveis, né, as ISTs, elas aumentam e chegam em maior volume. Você sabe que é interessante observar sempre essas curvas no tempo. Elas têm subidas e descidas. Na era pós-AIDS, qual foi o pico da informação e a respeito da necessidade de uso de métodos de barreira, era uma doença letal. Então, nesta fase, após a educação, houve uma queda significativa desse tipo de doença. Mas, acho que uma questão até de receio de morte. Hoje a AIDS é uma doença crônica tratada com medicação. Já praticamente não mata mais ninguém. Então, passou a haver um aumento da incidência de STs e a última estatística para sífilis foi aumento. Sífilis é uma doença que vem numa fase aguda, fica por 30 dias, desaparece, vai aparecer alguns anos depois com problemas cutâneos de pele, também desaparece, e vai aparecer a sífilis terciária anos depois, o indivíduo com problema mental, com retardo mental grave, com paralisias, com problemas muito graves, né? Demência. Então, uma doença que seria prevenível, né, ou tratável com penicilina, leva o indivíduo a uma sequela gravíssima como essa. Né? Gonorreia já é uma doença que clinicamente é muito fácil de fazer o diagnóstico. Dá um corrimento uretral, né, que molha a roupa íntima em grande quantidade, intenso e amarelado. Né? Em contrapartida, a clamídia, que dá um corrimento mais claro e menos volume. Mas, por questão prática, o Ministério da Saúde hoje recomenda o tratamento das uretrites como um tratamento sindrômico. Você trata as duas principais. Você trata a clamídia e trata a gonorreia. E o quadro clínico é clássico, é ardor urinário, é o corrimento
que sai pela uretra, que o indivíduo não consegue controlar. E ainda o tratamento é com medicamento? É com antibiótico para cobertura de clamídia e de gonococo, né, que é o causador da gonorreia. Certo. Tá? Então, assim, a gente tem momentos de redução na incidência, mas atualmente a gente está vendo um aumento dessas ISTs, mostrando talvez aí um pouco de desleixo com a proteção. Né? Então eu acho que a campanha educacional tem que ser contínua, anual. É verdade. Né? Até porque dá para se conviver com a AIDS, mas a qualidade de vida não é a mesma de quem não tem a doença, né? É diferente, não tem dúvida. Né? E outra coisa importante também, essa educação começa na adolescência, né? Que tem os especialistas, os pediatras, são os ebiatras, os especialistas em adolescentes, também não tem, não tem em todo lugar esse tipo de profissional. Então seria importante, eu acredito, ter nos postos de saúde a disseminação dessa informação e oferecer a camisinha. Sim. Né, para que eles possam ter liberdade de ter atividade sexual, mas protegida. Sem dúvida. Né, se for ter, obviamente que o ideal é ter atividade sexual quando você tem pelo menos uma independência econômica, né, você pode ter um filho também. Sim. Né, mas a camisinha evita esse tipo de problema, evita a gravidez e evita ISTs. É extremamente necessário e não dá para glamorizar a doença. A gente estava falando, você estava falando da sífilis, e a gente gosta bastante de arte. Eu estava lembrando de uma peça de teatro escrita pelo Chico Buarque e o Rui Guerra, português, que chamava Calabar, o elogio à traição. E tem um determinado momento em que o cidadão, o português, ele declama um poema e fala, meu coração tem um sereno jeito, tal, não sei o que, vai falando, tal, não sei o que. Aí ele fala que ele traz muito amor, além da sífilis, é claro. Como se a sífilis fosse assim, um diploma de virilidade, né? E era, né, para aqueles navegadores daquela época. Você sabe que na França, Luís XIV se vangloriava de ter a roséola sifilítica nas pernas, certo. Né? Porque se o indivíduo tinha sífilis, quer dizer que ele tinha muita atividade sexual. Correto. Era muito viril. Então, realmente, você tem razão com isso. Eles desconheciam o efeito tardio crônico da sífilis, não havia penicilina. É como se fosse só uma marca. O indivíduo tivesse a perna toda pintada de vermelho, toda cheia de pinta vermelha, era porque transava muito, porque era bom de sexo. Verdade. Muito legal. Tem alguma coisa que você quer acrescentar que eu não perguntei? Infecção de urina em senhora de idade por desidratação também, né? Muitas vezes pedir sempre para o paciente se hidratar, se tiver sintomas procurar um médico para fazer o tratamento precoce. Cólicas renais. Obrigado. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor de São Caetano do Sul, falou com você.